A gente não está falando sobre coisas que são engraçadas, a gente está falando sobre estado de ânimo, estado de espírito. Então ele disse: quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Então, se ele falou nas últimas sessões, vigia com cuidado, mas vigia com honestidade. Uma das primeiras coisas que eu vou começar a prestar atenção é nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, no meu comportamento, eu vou usar o meu estado de humor como base. Ah, mas eu não sei me observar. Ah, mas é difícil para mim prestar atenção. Não, baseado no que Jesus está ensinando, é muito simples, porque você pode começar com o seu estado de humor. Você se sente a maior parte do tempo insatisfeito? Pronto. Isso é o suficiente para você reconhecer que você está seguindo um sistema de pensamento equivocado. Que se a verdade estivesse aí, a verdade não pode produzir esse efeito. A percepção corrigida, que é o que surge da verdade, não pode produzir esse efeito. Ou mesmo que haja esse efeito, a própria percepção corrigida percebe verdadeiramente esse efeito. Tá ficando claro, gente, isso? Então, a última sessão, ela foi muito prática e muito didática para a gente ver que não é difícil se observar. Porque ele só fala assim, ó, começa vendo o seu humor. Seu humor já está te dizendo muita coisa sobre o sistema de pensamento que você está seguindo. Cansaço, preguiça, incapacidade, sensação de impotência, tudo para mim é difícil, sabe essas coisas, né? Ó, dos significados que eu trouxe aqui sobre o humor, ó, humor deprimido é caracterizado por uma tristeza recorrente, sensação de vazio ou desesperança. Sabe essa sensação de perdido que às vezes a gente fica? Então, isso é um estado de humor que destaca que a minha identificação de existir segue muito mais o ego do que a totalidade, porque a totalidade não pode gerar isso. Ficou claro, gente, isso? Então, só baseado nisso, eu não tenho dificuldade na observação, porque basta eu olhar para a minha sensação interna e ver o que que é mais recorrente. E aí, dentro desse estado de humor, a gente falou sobre a tristeza, a gente falou sobre a ansiedade, e ele explicou qual é o mecanismo da tristeza. Por que que a gente está o tempo todo se sentindo quase sempre, né, triste, assim, ó, tem uma sensação de insatisfação. Por quê? Tem um desejo que eu sustento e esse desejo não está sendo cumprido. Então, automaticamente você experimenta a depressão. Tem algo que você quer que aconteça, mas ainda não aconteceu. Então, a mente fica em muita contradição. Isso só conduz para a depressão. Tristeza é uma forma de depressão. Ansiedade. Muitas vezes a ansiedade dentro do mundo ela pode ser vista até como uma coisa boa. Ai, tô ansioso porque, né, vou começar a trabalhar. Nossa, tô ansioso porque eu vou fazer isso, isso e isso. Eu me lembro que quando eu dançava, e eu fui fazer alguns trabalhos assim, né, de dançando em show mesmo, tinha um negócio assim, ou quando eu ia fazer uma apresentação em palco, né, tinha um negócio que dava aquela ansiedade assim, ó. Parecia que era uma ansiedade boa. Não, ó, a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego. Saibas que isso não precisa ser assim. Né? Quando eu tô assim, ansioso, pode ser uma ansiedade que eu julgo que é um sentimento positivo, aquela coisinha, né, que você quer muito que aquilo aconteça, tem até uma sensaçãozinha de felicidade, né, que é chamada é interpretada como felicidade, porque parece que é uma coisa boa que está chegando, sei lá, um evento, uma pessoa que você vai encontrar, não sei. Ou a ansiedade relacionada a coisas negativas. Eu tenho medo de que isso e isso aconteça, eu tenho uma sensação de que isso e isso aconteça, muito mais voltado para o terror. Não importa, né, em que lado a ansiedade está. Isso vem do caráter caprichoso do ego. Eu estou usando, significa que eu estou tendo uma preocupação com algo que eu quero que aconteça ou algo que eu não quero que aconteça. Mas como esse resultado que eu quero ou que eu não quero que aconteça não está nesse instante, o que que a mente está fazendo? Negando que ela é a completeza de Deus aqui e agora já. E aí, automaticamente, as minhas expectativas, os meus desejos ou os meus não desejos, né? Aquilo que eu nego que não quero que aconteça aquilo comigo, as minhas expectativas vão me conduzir automaticamente para a tristeza. A gente falou sobre isso também, uma coisa está relacionada com a outra.
E uma das mais importantes foi essa questão da culpa. Quando você observa algo, você se culpa por observar aquilo. Isso não é observação. Isso não é a mente disponível para a totalidade ou disponível para o desfazer, né? A mente, a consciência que está disponível para desfazer as ilusões, ela está disponível para observar e observar com cuidado. Significa que ela observa com zelo, ela observa com atenção, com zelo. Significa que ela está disponível para não se confundir com as coisas que ela observa. Isso é zelo, é atenciosa, é detalhista, né? O que que geralmente acontece com a gente? Você observa uma sensação, aí você se culpa por observar aquela sensação.